Boa tarde, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é mais um vídeo, desta vez para a playlist De Olho no Ar Pensando Alto, porque é um vídeo daqueles que não tem assim uma temática muito definida, porque já tem uns dias, acho que tem uns 15 dias que eu não gravo nenhum vídeo, por uma série de motivos, enfim, foram 15 dias muito intensos, vamos chamar assim. Teve onda de calor, dentista, médico, série, livros, enfim, uma opção de coisas, eu vou comentá-las aqui, não os aspectos de saúde que não interessam muito, mas eu digo assim, os livros, etc. E teve a preparação do vídeo que eu prometi, explicando o meu novo modelo cognitivo, né, que foi um texto que eu fiz, que eu vou insistir que vocês releiam, se é que leram, né? Quem não leu, que leia, quem já leu, que releia, para lembrar. E eu finalmente acabei a preparação do vídeo. Foram oito quadros que eu tive que criar, explicando paulatinamente, né, progressivamente, o que eu queria dizer, né? Inclusive vou ensaiar, pela primeira vez eu vou fazer um ensaiozinho antes de olha lá, essa é a tal. A Zen está ali na cadeira, nessa cadeira aqui está a Zen. A tal vai para o computador dela, provavelmente. Mas, enfim, eu certamente vou dar uma ensaiada, né? Porque, imagina, apresentar 8 quadros paulatinamente e tal. Tive que, para vocês terem uma ideia, desde a criação dos quadros até coisas prosaicas. Como é que você usa o ponteiro do mouse aqui nesse programa, o OBS Studio? Tive que fazer uma pesquisinha e eu imaginava que era imediato, não foi, né? Tive que consultar até alguns amigos, aí com isso consegui. Não foi assim nada tão trabalhoso, mas também não foi tão simples quanto eu imaginava. A partir disso teve umas ondas de calor aqui, terríveis. Aí, enfim, isso me atrapalha a trabalhar, né? Também comecei a ver aquela série 3, O Problema dos Três Corpos, acabei assistindo inteira, né? Misturei com outras coisas também, né? Aí descobri que a série, vi a série inteira, gostei bastante, né? Mas descobri que há uma versão chinesa anterior, né? E aí comecei a ver a versão chinesa, só assisti o primeiro episódio, gostei até mais, né? Porque tem uma tensão, é muito engraçado você ver uma coisa produzida por um outro planeta, como é a China, né? Porque a China, para mim, é um outro planeta, né? E aí é interessante a maneira, a direção propriamente e a edição, não. Quer dizer, a linguagem do cinema já é uma linguagem universal e que evolui universalmente, né? Claro que cada diretor tem seu tempo, enfim, né? Mas há uma linguagem universal de cinema que já foi incorporada pelo planeta China. Me lembro quem se falava isso, era o falecido Jomie Beth, planeta China. Agora que eu lembrei. Olha lá, aquela é a Zen. Mas, enfim, há uma tensão do diretor, né, que eu acho que é característica de um lugar onde você vai passar por uma censura, não é? Inevitavelmente, por mais branda que essa censura seja hoje, como, por exemplo, era mais branda a censura já depois da anistia, coisa e tal, no governo Figueiredo, aqui nos tempos da ditadura, do que era no tempo do Geisel e do Médici, entende?
Então, acho que eles estão vivendo isso que nós já vivemos, né? Então, você sente a tensão. Há uma maneira de atuar que eu acho que é diferente. O ator, quer dizer, eles são wall face, sabe? Há uma espécie, até por conta de ser um país onde talvez mais cultura, onde as pessoas são mais contidas, como no Japão, mas também uma ditadura, né? Uma ditadura brutal. Há uma crítica implícita a esse clima todo, né? Há uma crítica quase explícita ao maoísmo, né? E, no final das contas, a gente até pode conjecturar se aquilo tudo não é uma metáfora crítica à China, né? A China moderna como um todo, né? Quer dizer, a ideia da mulher, da pessoa revoltada, que atrai para dentro da sua cultura o inimigo, né? Na expectativa de que isso possa nos trazer, ao final das contas, algum benefício, né? Alguma mudança realmente significativa e não um mero progresso, né? Uma mudança ontológica, né? Então, toda essa tensão, que é muito chinesa, se perde na versão do Netflix, que vira uma coisa mais divertente, para usar um termo cartesiano, talvez, não sei, medieval, não sei, ou, enfim, é uma versão mais superficial, eu diria, onde tudo isso se perde, vamos dizer assim, né? Apesar de ser muito bonito, é muito bonito. E é um tipo de série que eu gosto, assim, especulativo e tudo mais. E ainda tem esse aspecto, né? Aparentemente, a questão da física, né, que mal aparece nessa primeira temporada do Netflix, né, que na versão chinesa só tem uma temporada, mas são 30 capítulos, né? A versão do Netflix ocidental, eu acho que tem 12 capítulos a primeira temporada, ou 10, e provavelmente serão 3 temporadas, né? É uma outra pegada de marketing mesmo, né? De comercialização, né? Enfim, e nessa primeira temporada do Netflix, a coisa da física, ela aparece uma vez só. Uma discussão, nem uma discussão, é a citação do multiverso. O multiverso é citado, né, uma vez, né, quer dizer, que é a teoria, ou a hipótese, eu prefiro chamar mais do que teoria, de uma espécie de multiplicação dos universos, uma inflação cósmica, né? Quer dizer, ou seja, a cada decisão que se toma, as possibilidades eliminadas inauguram uma nova versão de universo, né? Então, vamos dizer assim, há um Antônio Caetano que, de fato, foi para o Japão num cargueiro do Lloyd limpando o porão. Há outro que ficou em Paris, né? E aí por aí vai, né? Isso é uma hipótese contrassensual, né? E eu diria, não é só contrassensual no sentido, tanto dos sentidos quanto da razão. Não me agrada esse universo inflacionário, né?
essa inflação cósmica não me agrada. E eu vou explicar isso, acabei tocando nesse assunto, vou explicar isso em outro vídeo, que seria bem interessante. Pô, pena que não tenha aparecido ninguém disposto a discutir essas coisas, né? Enfim, na primeiro episódio da versão chinesa, aparece uma coisa que apareceu também muito en passant lá no Netflix, que é a cada suicídio de físicos, aqui não é nenhum spoiler, porque isso aparece logo de cara, eles escrevem: a física não existe e nunca existiu. Isso é muito interessante, né? Porque tem um sentido dentro do contexto da história e tal, mas é uma metáfora nihilista, talvez, vamos a ver, né? Então eu fiquei muito encantado com isso aí, meio que desviei um pouco para escrever sobre essas coisas, baixar os livros, não cheguei a começar a ler, né? Não cheguei a começar a ler porque, enfim, estava lendo outras coisas, inclusive, né? Estava relendo um pouco por conta da nossa modelo cognitivo, um livro sobre gnose, né? Sobre a gnose, o que é a gnose, as características da gnose, coisa que eu já sei e tal, mas com uma pegada um pouco mais acadêmica. Aí li um pouquinho, já tinha lido, fui só recapitular algumas coisas, aí acabei caindo num livro que eu já tenho há muito tempo, chamado O Século de Sartre. O Século Sartre, melhor dizendo, do Bernard-Henri Lévy, que é uma figura intelectual francês, que participou daquele grupo dos novos filósofos lá nos final dos anos 80, começo dos anos 90, se não me engano. É um cara bem interessante. Eu tinha comprado esse livro porque ele faz uma crítica ao Heidegger, né, mostrando o nazismo do Heidegger, né? E eu nunca gostei de Heidegger, a despeito do nazismo dele ou não, eu nunca gostei de Heidegger. Eu comecei a ler por conta da faculdade, inclusive, né? Lá do IFIX, eu li Ser e Tempo. Se não me engano, eu só li o primeiro volume. Aquilo não me agradou. Não me agradou de modo algum. E aí, à medida que, enfim, eu fui, digamos, tentando dar mais consistência a essa rejeição inicial, eu fui descobrindo também esse aspecto do Heidegger, né? E aí definitivamente a coisa desandou, né? Porque eu acho que há, de fato, uma conexão muito forte entre o heideggerianismo e o nazismo, né? É como se o Heidegger quisesse ser o Aristóteles de Hitler, né? E aí, enfim, mas aí, há um tempo atrás eu reli essa parte do livro, e agora outro dia aqui, esse livro estava lá na sala, eu me deitei na sala, aí abri e comecei a ler, sabe? Comecei a ler, aí já ele falando de Sartre, e achei interessantíssimo, assim, muito interessante. Eu conheço muito pouco Sartre filósofo, e olha que eu tenho um livro aqui, A Transcendência do Ego, em francês, que eu tinha meio que furtado de um amigo, furtado assim com consentimento, com o vago consentimento dele, né?
sob a promessa de um dia devolver, e nunca devolvi, mas também não fui muito adiante na leitura, mas fiquei muito impressionado com esse livro do Sartre, La Transcendance de l'Ego, que ele tinha em francês, porque ele tem é claro, né, ele é Sartre também estuda com Husserl, né, que é o pai da fenomenologia, que, por sua vez, está ancorada nas meditações metafísicas que nós já estudamos, né, ou já começamos a pensar, né, quando nessa playlist chamada Meditando com Descartes, que é também um livro, um web-livro, né? E aí eu fiquei muito impressionado com isso. Mas não fui adiante, né? Por conta da pegada, eu não gosto dessa interpretação de Descartes pela via fenomenológica e hegeliana. Mas li de Sartre, que eu me lembro, uns 3 ou 4 livros, né, de ficção. Eu li Entre Quatro Paredes, eu li A Idade da Razão, não me lembro se eu li Sursi. E, porra, Sartre escreve muito bem. Ele é um dos grandes escritores do século XX. E isso é muito legal, o fato de você ter um filósofo que é também um escritor. Então, quer dizer, essa filosofia se traduz em livros de filosofia, mas também se traduz em livros, em ficção, pode ser em poesia, que fosse, né? Mas no caso do Sartre, eram romances e peças de teatro, sabe? Coisa que talvez ele só tenha, o único rival dele seja Camus, que foi de fato um amigo e depois um rival, né? E é outro cara que eu li muito pouco, e pretendo ler mais nesse terço final da minha vida, né? Eu acho que de Camus eu li O Mito de Sísifo, que não achei um livro assim tão interessante, mas é preciso reler, aquela coisa que eu sempre repito, né? É mais importante reler do que ler. Enfim. E li dele O Estrangeiro, que é um livro assustador, né? Assim, muito impactante. E o que mais que eu li? Acho que eu só li isso, né? Enfim. E aí, estou aqui meio que agora lendo esse livro, O Século Sartre, que é esse aqui. Não, é o Século de Sartre. Está aqui. Vai ficar tudo ao contrário? Vai, O Século de Sartre. É muito bom, é muito legal. Porque há um estilo francês de literatura que é muito gostoso de ler, né? Eu acho que nós, brasileiros especialmente, que temos por tradição um pé na França, desde sempre, né? Temos essa influência francesa muito... Então, não chega a ser exatamente barroco, mas eles têm um gosto eles se deixam embriagar pela palavra de uma maneira, sabe, que a mim é muito agradável. Eu andei também relendo Romain Gary, por exemplo, que é outro fenômeno literário. O Promessas ao Amanhecer, se não me engano, acho que não sei se é um livro póstumo, não me lembro. É um livro belíssimo. As Pipas, do Romain Gary, isso sim é o último livro dele, antes do suicídio, é um espetáculo, é um livro que eu recomendo a todo mundo. Mas esse Promessas ao Amanhecer também. Enfim, então o Bernard-Henri Lévy, nesse livro, essa espécie de biografia intelectual do Sartre, é a literatura francesa em plenitude, aquela coisa meio
transbordante, mas ao mesmo tempo muito lógica, muito bem concatenada, né? Então, isso é a literatura francesa, né? Ela tem esse gosto, essa embriaguez pela palavra, mas nunca perde o senso, né? Que é, enfim, herdeira de Descartes, né? Enfim, aí é o que eu estou lendo no momento, aí por conta disso tudo, né, dessa quantidade de coisas, né, e é o calor, são os problemas eventuais de saúde, só para passar um pouco, só en passant, tive que arrancar um dente, né? Mas já estou bem aqui, não sei se dá para perceber que estou um pouco, ainda talvez inchado, não. Enfim, e aí com tudo isso, passaram-se 15 dias, mas foram 15 dias sempre muito intensos. A minha vida, apesar desse meu solipsismo, ela é muito intensa, silenciosamente intensa é a minha vida, não é? Enquanto que um amigo meu foi e voltou a Portugal, eu estive aqui, indo e voltando por esse universo intelectual que tanto me agrada, não é? Já falei 20 minutos, muito mais do que os 15 regulamentares. Prometo que entre hoje e quarta-feira vou fazer o vídeo explicando o meu modelo cognitivo, né? E agora dou por encerrado esse vídeo aqui, tá bom? Boa tarde a todos. Estava com saudade dessa falação, né? E espero que vocês gostem.